Fala, Wellington Barros. Pitoli, o jornal The New York Times dedicou uma longa reportagem à mobilização do 7 de setembro no Brasil. O jornal norte-americano destacou a proporção da manifestação e o teor político do evento, além da fidelidade dos apoiadores de Jair Bolsonaro, mesmo diante das acusações contra o ex-presidente. A matéria chamou a atenção para a presença dominante da direita nas ruas. Abro aspas. Na tarde de domingo, imagens aéreas de vários protestos deixaram poucas dúvidas de que os apoiadores de Bolsonaro superaram significativamente em número os manifestantes da esquerda, mostrando que mesmo em meio aos seus problemas legais, ele continua sendo uma força política significativa no Brasil, fecho aspas ao que escreveu o jornal norte-americano, que relatou que os defensores do ex-presidente cobriram avenidas com as cores da bandeira nacional. Muitos levaram cartazes escritos em inglês, outros chegaram a exibir símbolos dos Estados Unidos, inclusive um deles trazia a palavra Magnitsky, em referência à lei norte-americana usada para impor sanções contra autoridades estrangeiras violadoras de direitos humanos. O relator dos processos sobre a trama golpista, Alexandre de Moraes, você sabe, foi sancionado por essa lei. A cobertura internacional disse que mesmo fora do cargo e inelegível até 2030, Bolsonaro ainda movimenta multidões. A reportagem descreveu as cenas registradas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em todos os locais, manifestantes criticaram o Supremo Tribunal Federal e denunciaram a perseguição política, declarando apoio também ao presidente norte-americano Donald Trump. A manifestação do Dia da Independência atraiu muitas famílias, muitas pessoas às ruas, segundo diz o jornal, e nós registramos isso aqui, e as imagens aéreas registraram Copacabana, Rio de Janeiro, Avenida Paulista em São Paulo, tomadas por camisas amarelas, faixas e bandeiras. Apesar da inelegibilidade, muitos participantes manifestaram esperança na volta de Bolsonaro à política. E o New York Times registrou o depoimento de Davidson Roque, um vendedor carioca, que se envolveu a uma bandeira dos Estados Unidos e disse que Trump está nos ajudando, ele vê o que está acontecendo no Brasil. Esse é o destaque do jornal norte-americano em relação às manifestações de ontem, Pitoli. Obrigado, Wellington Barros. Walter, acho que nenhuma dúvida, o New York Times mais honesto do que a nossa imprensa patrocinada com o nosso dinheiro aqui no Brasil. O New York Times, que tem um compromisso também com essa esquerda, com os movimentos globalistas, o woke, a gente sabe o que é o New York Times, mas usa dessa honestidade intelectual para contar o que aconteceu de fato no Brasil ontem. Só estou esperando os números, eu não vi números, eu confesso que ontem viajei de Recife para São Paulo para Bauru, enfim, não vi números, não vi se divulgaram, né? 42 mil pessoas na Avenida Paulista ontem, o Barros está me dizendo aqui, eu não tinha pego esse número. Aqui no Brasil a gente já sabe, né, Walter? Nenhuma novidade por quem é patrocinado pelo nosso governo Lula, hein, Walter? Está faltando ainda a avaliação da USP, né? Essa não veio. Provavelmente vai dizer que tinha 500 pessoas na Avenida Paulista. Olha, é bem lembrado, Pitoli, o New York Times é um jornal de viés progressista, esquerdista, a gente sabe disso. As grandes metrópoles dos Estados Unidos foram tomadas por esse fenômeno. Graças a Deus, o Deep America, né, que é a América Profunda, conseguiu trazer Donald Trump à vitória, evitar que o judiciário lá dos Estados Unidos fosse aparelhado como foi o nosso aqui, e o Trump está fazendo uma guerra, é verdade, absolutamente necessária e sem ingenuidade contra o que a esquerda impõe. Porque se a gente tiver ingenuidade, acontece o que está acontecendo conosco aqui, infelizmente. Eu quero chamar a atenção para o adjetivo, Pitoli, que o New York Times usou. Inundação, foi o que ele disse. As ruas do Brasil foram inundadas com os apoiadores do presidente Bolsonaro antes da sua esperada condenação. Esse é o texto da Vitória, e é literalmente isso. Essa imagem de Vitória fala muito, mas é a imagem do Brasil todo. Porto Alegre teve, eu acho que eu estava lá no impeachment da Dilma no Parcão em 2016, já há 10 anos atrás. Talvez tenha sido, junto com aquela, a maior manifestação que Porto Alegre já produziu. Ali da metade da Avenida Goethe, sobre a passarela do Parcão, até o cruzamento com a Avenida Mostardeiro, a avenida completamente tomada, e em tantos outros lugares assim. E eu quero concluir essa parte do meu comentário contrastando com duas coisas, uma muito triste e a outra que nos enche de alegria. A que nos enche de alegria é constatar mais uma vez o esvaziamento desses protestos da esquerda falsamente falando em soberania. Não tem ninguém lá, é sempre os mesmos pão com mortadela. E o que me deixa triste é que no feriado cívico
as pessoas tenham perdido a convicção, perdido a admiração, eu ia falar convicção, a admiração pelas nossas Forças Armadas, porque o que se viu em Brasília sem povo, né, e em outros lugares com um povo muito reduzido, é porque o grande atrativo do passado era esse, o desfile militar, o desfile cívico, o desfile das escolas. As pessoas perderam, isso perdeu o brilho, perdeu a luz. Nós sabemos por quê. Isso é triste, e que a gente recupere esse brilho, essa luz, esse orgulho, e que as instituições que nos abandonaram ali atrás façam uma meia-culpa e uma reflexão de como elas se acovardaram num momento tão importante e como elas têm cumplicidade com o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de opressão e perseguição, e isso sim não é democrático. Agora, Walter, entendo eu que a foto então foi publicada para o mundo ver. O nosso objetivo ontem foi atingido. Se nós conseguimos capa do New York Times, é porque o nosso objetivo ontem, que era fazer uma foto, uma fotografia para o mundo do que acontece no Brasil, né, o que pensa o brasileiro, o que defende o brasileiro, eu acho que a gente pode... Veja, não tem o que se comemorar aqui, porque nós estamos no meio da guerra, né? Não dá para a gente virar as costas para os inimigos desse instante, mas entendo que a gente pode ter a sensação da missão cumprida ontem, Walter. Eu acho que também tem um outro caráter isso, né? Esses que estão na iminência de produzir um dos julgamentos mais injustos, se não o mais injusto da história desse país, precisam saber que tem povo. Tem povo com disposição de ir para a rua, Pitoli. Então, e ao mesmo tempo, né, Walter, com relação a o povo nas ruas e o que significa isso. Eu estive na cidade de Recife, sábado e domingo, e olha, eu usei uma camisa do Brasil no sábado, né, com a estampa do Brasil, fiz o mesmo na noite do sábado, ontem o dia todo com uma camiseta da campanha Volta Bolsonaro, enfim. Você encontra gente que torce o nariz? Encontra. Você encontra gente que fica calado, faz questão de te desprezar? Encontra. Mas é infinitamente maior o número de pessoas que te abraçam, te acolhem e falam. Por exemplo, ontem cheguei no aeroporto de Recife, né, um dos seguranças do aeroporto, Felipe, o nome dele, chegou para conversar comigo, falou assim, parabéns pela campanha, a gente precisa que ele volte, a gente precisa que Bolsonaro esteja de volta no poder. Veja, nós temos um Brasil conservador, mas nós temos, por exemplo, hoje, em parte do Nordeste, infelizmente, pessoas, só para você ter uma ideia, o cidadão está lá numa cidadezinha do interior, ele precisa de uma consulta médica, ele precisa de um exame e ele precisa de uma cirurgia. Sabe para quem ele pede? Ele pede para o vereador, que pede para o prefeito, e que dá um jeitinho e consegue a consulta, o exame, a cirurgia. E aí, esse vereador é da esquerda, né? É do PT, é lulista, e o prefeito também. Aí na próxima eleição, esse cidadão, o eleitor, olha e fala assim, eu preciso desses caras ali. Não é porque eu tenho paixão pela esquerda, não, porque esse é conservador, é Deus, pátria, família e liberdade. Mas quando ele diz assim, ó, Deus, pátria, família, quando ele pensa na família, ele fala assim, mas eu dependo da consulta, eu dependo do exame, eu dependo da cirurgia, aí não vou votar nesse cara. É assim que funciona, infelizmente, além de compra de voto, do cara que recebe... Agora do Vale Gás. Do Vale Gás, da compra do voto, da cesta básica, do Bolsa Família. Ou seja, nós temos um Brasil conservador, mas que, numa estratégia muito bem elaborada pela esquerda, Walter, faz com que crie-se uma dependência. Eu estive em Recife, eu vi com os meus olhos. Eu vi uma praia de Boa Viagem lotada ontem, de pessoas todos de verde e amarelo. Cadê esse 70-30 do Nordeste? O objetivo da Auriverde estar ontem em Recife foi exatamente esse. Porque eu sei o que pensa o povo gaúcho, eu sei o que pensa o povo catarinense, o povo paranaense, eu sei o que pensa. Eu já estive na Paulista N vezes, Copacabana idem. Eu sei o que pensa. Agora, e o Nordeste, que eles nos contam que tudo isso é 70-30? Nós precisamos libertar o Brasil. Agora, esse retrato de ontem deixa evidente o seguinte:
Ô, bonitão, você vai defender Lula até quando? Você está a 1 ano das eleições. Você vai defender Lula até quando? Não dá para defender mais. E outra, pega o que aconteceu, em especial na Avenida Paulista ontem, e compara com o que aconteceu na Praça da República, em São Paulo também, onde teve a manifestação da esquerda, e você vai entender. Só precisamos nos libertar dessas situações que amarram estes que ainda precisam da ajuda do governo. Se isso acontecer, eu acho que é um passo fundamental para que a gente venha mostrar para o mundo porque aqui é a pátria do evangelho. Só que o cidadão, para defender a sua família, muitas vezes ele se submete a essas questões. E nós precisamos encontrar um caminho para libertar esse povo sofredor. Esse povo não quer isso, não. Eu vi com os meus olhos. Eu vi um deputado estadual, Abimael, como eu já citei aqui hoje, dizendo no microfone o seguinte: o lulismo está acabando, porque Lula está acabando com o Brasil. Inclusive no interior do estado de Pernambuco. Opa, pera um pouquinho. Nós precisamos aproveitar desse momento e desse recorte, dessa fotografia, para a gente poder fazer a diferença na vida desse povo sofredor, Walter. Vitória, tem 2 fenômenos, eu até peguei aqui, esse livro aqui, ó, é um livrão bem grosso, Os Donos do Poder, é um dos clássicos da literatura brasileira, junto com outro que está ali, que fala a respeito da formação do Brasil, Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire. Esse aqui, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Esse livro fala a respeito de um fenômeno do Brasil muito ruim, que é esse que dominou o judiciário, né, que é o patronato brasileiro, os donos do poder. E ao lado disso tem um outro fenômeno que é o clientelismo. Vocês me perdoem, mas eu acho que é importante compartilhar com a nossa audiência esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento. Tá? O clientelismo é uma perversão, é um câncer da política, né? É exatamente isso que o Pittoli está falando. É essa ideia quase que cultural, quase que arraigada dentro do Brasil, lá nos mais profundos grotões do nosso país, de que se deve para o Estado, de que se deve para o vereador, de que se deve para o prefeito, que se deve para o coronel antigamente, né? Se deve um favor, quando na verdade isso é nosso. Se o brasileiro soubesse a força que tem, é mais ou menos como o elefante, né? O elefante, se soubesse a força que tem, era dono do circo. Mas às vezes o elefante está ali preso por um barbante no pé ou na pata e está achando que ele está preso, ele não está preso, né? Então o brasileiro, e não é só, é no Nordeste também, mas é aqui também no Sul, Pittoli. Sabe por quê? A exceção de Santa Catarina, que nunca foi governada pelo PT, aqui no Rio Grande do Sul, agora nessa eleição do ano passado, em Porto Alegre, o PT ganhou com 53%, né? Tem certos bairros aqui que o caminho me dá uma tristeza de ver essa juventude cooptada nesse fenômeno mais recente da esquerda internacional, patrocinado pelo Jorge Soros, né, cujo filho teve aqui semana passada, que é o tal do identitarismo, né? Mas aqui ganhou em Rio Grande, que é uma cidade que o PT já havia quebrado, porque Rio Grande foram lá, gastaram bilhões para fazer o porto, os buques secos e estaleiros e tudo mais, está tudo fechado lá, o PT quebrou. Ganhou em Pelotas, graças ao atual governador Eduardo Leite, né, que diz que fica em cima do muro, mas o muro dele é o seguinte: qualquer vento que bate, ele cai para o lado da esquerda, então ele não está em cima do muro e que foi vaiado. Então não é um fenômeno, infelizmente, só do Nordeste, mas nós somos maiores, como diz o Fabiano aqui, né? Nós somos a maioria, como fala o Zucco, nós somos a maioria. Então essa maioria tem que se expressar e essa maioria tem que compartilhar com o outro que está lá oprimido. Aí eu vou lembrar o patrono esse da esquerda, né? O cara que é responsável por esse emburrecimento, o tal do patrono da educação brasileira. Como é o nome dele mesmo? Paulo Freire. Paulo Freire. Olha, batendo a madeira aqui. É a psicologia do oprimido. O oprimido tem que... Essas pessoas estão sendo oprimidas por esse sistema. É por esse tipo de favor que elas estão achando que estão ganhando alguma coisa. Meu amigo, você não está ganhando nada, não tem nada que o Estado te dê que ele não tenha te tirado antes. E nós precisamos enfrentar o sistema e quebrar isso. E o Bolsonaro só está sendo perseguido hoje porque ele foi um dos poucos, se não o único, que teve a coragem de se posicionar contra esse sistema, o sistema do rentismo da Faria Lima, né, que não é um sistema produtivo, que é um sistema que vermina em cima das fábricas brasileiras, das indústrias brasileiras. Esse é o sistema.
Ou o sistema daqueles que estão lá dentro do Estado ganhando 70, 80, 100 mil reais por mês e supostamente falando em justiça social e com a sua caneta jurisdicionando e fazendo injustiça, né? Perseguindo quem é de direita. Esse é o sistema. Esse sistema, nós somos maiores do que eles e nós precisamos acordar para isso, brasileiro. Só para concluir, o que o Walter coloca, né, e é importante, o Estado não te dá nada do que ele não te tomou. Perfeito, Walter. E certa vez, meu garoto, ele teve, assim que nasceu, uma intolerância severa, lactose, aquelas coisas e tal. Eu ia buscar um suplemento aqui, não vendia na farmácia, era um medicamento de alto custo, ia buscar um suplemento aqui no Hospital Estadual em Bauru. Aí a gente passava a manhã sentado ali esperando, né, pela senha para retirar aquele alimento de alto custo para um bebê, meu filho, naquele momento. Aí eu via aquela cena, né, daquelas pessoas ali aguardando a possibilidade de retirar o medicamento e tal, né, numa situação humilhante. Por exemplo, brigamos ali, aí eu fui para a fila brigar, porque não tinha preferencial. Tinha gente na maca, que passava a manhã na maca para retirar uma caixinha de remédio. Gente que vinha de cidades longe de Bauru, viajando mais de uma hora de ônibus caindo aos pedaços para chegar aqui para retirar uma caixinha de remédio. Aí quando pegava, falava assim, ai, graças a Deus que o governo me dá isso. Não é graças a Deus não, é teu imposto, é teu dinheiro, é com teu suor que o governo te dá isso de volta. Não é a questão de não agradecer por não ser grato, não é isso, mas não podemos ser subservientes. Temos que entender o seguinte, você me deve sim, Estado. Olha tudo que eu te dou e olha o pouco que você me devolve. A gente precisa começar a entender isso e dizer para estes que aí estão, ainda usando atendimento na saúde, a fome como moeda de troca, que a gente não quer mais isso. Ah, mas para a eleição do ano que vem? Não, eu sei que não, é um processo. É um processo. Mas veja... É um processo. É um processo, né, Walter? Só que, veja, nós temos hoje um povo conservador. Só que nós temos um povo conservador que muitas vezes, para cuidar da família, se submete a isso. Então a gente tem que dar adeus a isso. O Brasil não gosta disso, o Brasil não quer isso. Entendo que tem 30% aí, como a gente acompanhou na Venezuela, 30% votou no Maduro. O cara está passando fome, comendo cachorro, gato, e não tem papel higiênico em casa e vota no Maduro. Então tem idiota para tudo. Tem 30% de imbecil. Tudo bem, não tem jeito. Agora... E os outros 70%, onde estão? Estão se protegendo pelo Bolsa, né? Estão com medo de perder o Bolsa Família, protegendo seus interesses ali para manutenção, né, dos seus próximos? A gente tem que começar a lutar por esses, para a gente começar a passar, então, de fato, o Brasil Limpo. E é um processo demorado, hein? Os caras levaram 40 anos para chegarem até aqui. A gente precisa começar o nosso... Aliás, começou com o Bolsonaro, a gente precisa dar sequência por aqui. Vamos em frente.